Nós vivemos um tempo que as pessoas gostam muito Da reputação. da reputação, e eu sinto que as pessoas se preocupam em dizer eu sou referência, às vezes direto ou indiretamente, e que as pessoas tenham juízo de levar em conta que uma referência ela também é relacional, ela pode ter razão, mas o mais importante é apresentar as razões além da razão de quem é a referência. Do ponto de vista da técnica, o que você está falando tem muito a ver com o nosso assunto fake news. Opa, Né? opa. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você está vendo esse fenômeno. Ele é um fenômeno novo? Olha, ele é um fenômeno novo. Fake news, do jeito que surge, é novo, mas nos falta clareza para entender por que é novo. E essa falta de clareza me preocupa. A mentira na imprensa ou na linguagem é tão antiga quanto a cultura, tão antiga quanto a humanidade. Além disso, a dissimulação é um componente antigo, inicial, fundador da linguagem. Nós falamos para informar e para criar uma ilusão. Quem diz que as fake news não são novidades porque a mentira existe na política desde sempre, está incorrendo num equívoco. A mentira existe desde sempre e existirá enquanto houver humanidade. Mas as fake news constituem uma modalidade de produção da mentira que não tem a ver com o que se passava antes. A mentira presente nas fake news, ela é industrialmente produzida a despeito da opinião política daquele que a fabrica. A novidade que transforma a mentira na política, até então instrumentalizada apenas por uma determinada opinião política, numa oportunidade de mercado, um mercado meio submundo, um mercado meio marginal, meio periférico, mas ainda assim um mercado que remunera aquele que faz isso. Esses monopólios globais e esse ambiente onde trafegam as fake news se remunera como? Ele se remunera pela captura do olhar. A moeda ou a mercadoria é o olhar que é capturado e comercializado por essa indústria. Como o olhar pode ser capturado? Não por algo que seja racionalmente demonstrado, mas por algo que faça ecoar aquele ódio ou aquela carência que cada um já traz dentro de si. O que nós vemos, trocando em miúdo? O sujeito recebe uma mensagem no celular, bate o olho e fala: eu sabia, esse cara nunca me enganou, e passa aquilo para frente. Ou ele recebe uma bobagem no celular e fala assim: minha turma vai adorar isso aqui, eu vou ser popular, eu vou ser bem amado, e passa aquilo para frente para ser amado, para ser querido. Um processo político na democracia discute questões de fato. A opinião se constrói a partir da constatação dos fatos. Os agentes divergem sobre a interpretação, mas comungam da constatação dos fatos. O fato vai se distanciando. As discussões não mais se dão sobre fatos comumente aceitos, mas sobre intolerâncias. E, em torno disso, as pessoas se agrupam contra os outros, sempre contra os outros. Nós nos afastamos de uma verdade específica, que é a verdade factual. Por isso, a expressão pós-verdade tem sentido. E é nesse tempo de pós-verdade, pós-fato, que ocorre a fake news. O problema das fake news não é que elas são incompletas, não é que elas prejudicam algum interesse. O problema das fake news é que elas são notícias falsificadas, independentemente de dizerem verdades ou mentiras. Elas parecem que são notícias. Elas simulam terem sido produzidas por uma redação profissional e independente.
elas adotam os trejeitos e os aspectos daquilo que é produzido por redações profissionais e não são. Então, elas vão a público sem que a gente saiba a origem, sem que a gente consiga checar e sem que, verificada uma falha aí, a gente tenha para quem reclamar. Então, a checagem dos fatos vai virando um balizador do lastro mínimo, do mínimo denominador comum, dentro do qual pode haver um entendimento democrático de uma determinada sociedade. Sem isso, sem a verificação dos fatos, a gente iria estilhaçar como sociedade democrática. A democracia está ameaçada pela forma com que se dá a propagação de mentiras sobre os fatos. Da nossa parte, é importantíssimo agora garantir o lugar da imprensa, estímulos para a imprensa, proteção para a imprensa, proteção da vida e da segurança do jornalista, proteção da saúde dos negócios das empresas jornalísticas, proteção das instituições públicas que cuidam de informação para o público, da comunicação pública de uma maneira geral. Ninguém é capaz de dizer exatamente o que é um fato e ninguém é capaz de dizer exatamente o que é a verdade. Não perca de vista o horizonte da verdade dos fatos.